Bom dia, mais um encontro da Unidade de Pesquisa, Literatura e Psicanálise, do Gradiva Instituto de Psicanálise. Eu sempre fico muito feliz nesses dias, muito eufórica. Esse já é o 9º encontro, né? 9 meses juntos. O grupo está cada dia maior, tornando-se cada vez mais colaborativo, mobilizado, né? Em torno da arte, da literatura, com afeto. Nosso grupo do WhatsApp tem psicanalistas, não psicanalistas interessados na psicanálise e todos leitores. Tanto o grupo quanto esse encontro aqui são abertos e gratuitos para os nossos convidados. Acho que é sempre importante a gente trazer isso, até porque a gente faz esse vídeo que fica gravado, né, no YouTube, então, se alguém aparecer por lá, sabe que pode ter acesso. Antes da gente iniciar o papo, então, eu quero lembrar que o formulário de votação do livro do mês que vem está aberto no WhatsApp. Para quem não votou ainda, é até o meio-dia de hoje que a gente vai divulgar, né, o ganhador. Os livros indicados aqui na curadoria para novembro são O Parque das Irmãs Magníficas, maravilhoso, e de Camila Sousa Vilhada, e os coadjuvantes também, que eu amei, de Clara Drummond. Estou super curiosa para saber qual que vai levar. Eu quero agradecer muito as convidadas desse encontro, Flávia Bonfim e Cláudia Sampaio. Vou falar um pouquinho da carreira, né, da história profissional delas. A Flávia é psicanalista, doutora em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em pesquisa e clínica em psicanálise pela UERJ. Ela é autora do livro Tornar-se Homem, Ressonâncias do Declínio do Ideal Viril, e organizadora do livro Leituras Psicanalíticas sobre os Desafios da Atualidade. Cláudia Dias Sampaio é professora e pesquisadora da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México. É tradutora, doutora em Teoria Literária pela UFRJ e mestre em Letras pela UERJ. A Cláudia coordena o Seminário de Pesquisa Língua Poético e Pensamento Crítico sobre o Contemporâneo em Iberoamérica e o Seminário de Tradução Literária da Cátedra João Guimarães Rosa, ambos na UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México. Inclusive, ela está falando do México aí com a gente. A partir desses trabalhos, ela organizou as publicações. Gente, vou gastar todo o meu espanhol, tá? Cuentos Nuevos y Antología, Eu Soy 350, de Mário de Andrade, e Pensamento e Imaginação, El Concepto de Ficção, por Luiz Costa Lima, ambos de 2022, editados pela UNAM e pela Embaixada do Brasil no México. Participa do grupo de pesquisa Mito e Modernidade, da UFMG, é membro do Sistema Nacional de Investigadores do México, da Associação Mexicana de Tradutores Literários e da Rede Ibero-Americana, não sei se é assim que pronuncia, de Teoria e Estudos Literários, com sede na Universidade de Málaga. É muito bom ter vocês aqui conosco, muito obrigada. Sejam bem-vindas a esse grupo. Então, eu vou começar, como sempre, falando um pouquinho, fazendo uma biografia curta sobre o autor, né, que no encontro de hoje a gente vai falar sobre J.M., John Maxwell Coetzee, e seu Desonra. Aqui o livro, né, da Companhia das Letras. É um escritor sul-africano de ascendência europeia, nascido na cidade do Cabo em 1940, graduou-se em inglês com doutoramento em linguística das línguas germânicas e matemática. Foi professor universitário nos Estados Unidos, na África do Sul e na Austrália, dividindo seu tempo entre docência e a literatura. Ele mora atualmente na Austrália. Sua carreira como romancista teve início no fim dos anos 60, e ele é autor de pouco mais de 20 livros, e foi o segundo sul-africano a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Segundo estudiosos que eu busquei, as obras dele fazem uma certa referência a Kafka, que recebeu também o prestigioso Booker Prize por 2 vezes e foi o primeiro autor a ganhar esse prêmio super conceituado por 2 vezes. E da segunda vez foi com o livro que a gente vai discutir hoje, o Desonra, que é de 1999.
Então, vamos ao enredo do livro pela minha perspectiva, né, gente? Vamos lá, que é isso que dá o sabor para depois a gente começar o diálogo. David Lurie, protagonista do nosso livro, é um professor universitário na cidade do Cabo, na África do Sul, pós-apartheid. Um homem branco, de 52 anos, divorciado de 2 casamentos, com uma filha do último. Autor de 3 livros de ensaios sobre literatura, nenhum deles de sucesso acadêmico. Literatura é a matéria que leciona para os seus alunos desinteressados e apáticos. Apático, ele também se tornou em sala de aula. Apático no resto de sua vida sem graça e sem desejo, morando sozinho, cozinhando uma comida insossa e despejando a energia que lhe resta em sucessivos encontros sexuais. David tem encontros semanais, sempre nas tardes de quinta, com Soraya, que trabalha como prostituta, por quem ele tem afeição. Mas a mulher resolve se afastar depois que, acompanhada dos filhos, ela e o cliente, David, se encontram casualmente. Resta ao professor agora, para satisfazer a lascívia, o espaço da universidade, onde passa a se relacionar sexualmente, sem envolvimentos, promessas ou romances, usando charme e sedução sobre alunas e funcionárias, despreocupado com as consequências. Gente, como esse resumo é polêmico, tá? Tentei ser o menos polêmica possível, assim, deixar mais aberto possível para a gente conversar, mas certa noite, saindo do campus, apressa o passo, alcança uma aluna do seu curso de românticos, por quem sente atração, inicia uma conversa, convida-a para beber algo em sua casa e ela aceita. Lá, conversam sobre seu novo trabalho, sobre o poeta Byron e transam. Temos nesse livro um narrador onisciente, mas que fala sobre a perspectiva de David. Por isso, acompanhamos o seu desconforto, a sua estranheza diante da menina, sentindo-se meio amante, meio pai, um usurpador, aquele que assume o lugar de alguma coisa por meio do artifício ou da fraude. Em uma semana, Melanie, que era só uma carinha bonita na classe, torna-se uma presença pulsante na vida do professor, que descobre seu endereço, aparece sem avisar ao apartamento que ela divide com a prima, e ela se surpreende, não consegue resistir ao intruso, e aqui temos mais uma cena que divide opiniões. Houve um estupro? Coetzee, esse autor travesso, consegue nos colocar confusos, incomodados, julgando as personagens e cutucando a nossa ética, nossa moralidade e imoralidade. Bem, depois do episódio, a aluna passa a faltar às aulas, falta uma prova que David lança como feita, com nota 7, suficiente para ela passar. A garota deixa de dar notícias, tranca a disciplina, abandona o curso, desaparece. E, ao ser acusado pelo pai de Melanie, a notícia se espalha. As hostilidades na universidade e na imprensa têm início e é aberto um inquérito em que ele é intimado a se defender. Num ato de purgação, ele aceita todas as acusações e recusa qualquer proposta de conciliação ou declaração pública de arrependimento. É a expiação do homem usurpador? Sabendo da demissão inevitável, conformado com sua pena, deixa o trabalho e a casa para trás e vai passar uma temporada na zona rural da África do Sul, na fazenda de sua filha Lucy, onde vive, acompanhada apenas dos cachorros. O enredo, então, alcança contornos ainda mais trágicos, saindo de questões pessoais do protagonista para uma temática social densa, e a segunda parte do livro ganha relevo por meio da sua relação distante e vacilante com essa filha lésbica e o mundo rural conflitivo com valores estranhos ao ex-professor. A gente vai sentindo no texto, né, o clima crescente de tensão, hostilidade e perigo na figura de Petrus, um morador local que, de empregado de Lucy, passa ao dono da fazenda vizinha. Lucy, no entanto, é aquela que comprou as terras que foram um dia apropriadas, portanto, é vista pelos nativos como forasteira e representa o colonizador. Um dia, a casa é invadida por 3 homens que matam os cães, violentam Lucy, e enquanto David é queimado vivo, trancado no banheiro, enquanto David é trancado vivo, né, queimado vivo e trancado no
De início, paira a dúvida para nós, leitores, e principais, se de fato houve o estupro, já que a mulher não quer denunciar a polícia, se recusa a conversar sobre o acontecimento, tornando-se distante e silenciosa. Resta limpar a sujeira e lidar com o medo e o trauma. Mas por que Lucy não quer incriminar os bandidos, já que sabe quem são e onde estão? Será que é o medo? Será que ela sente que mereceu ao expatriar o povo de origem de Grahamstown, que é o nome da cidade lá do interior? Será que por meio desse estupro ela acredita que foi batizada como alguém daquele lugar verdadeiramente? E, de novo, Ketsi nos coloca desbaratinados, sem resposta, tendo que preencher as lacunas com nossas próprias crenças e valores, e frente a frente com afetos ambíguos. David transa com Bev Shaw, uma mulher de meia idade responsável pelo abrigo de animais, a quem passa a ajudar voluntariamente, está enderrocada. O homem que ficava com lindas jovens universitárias agora consola mulheres flácidas e desinteressantes. É o tema da velhice, da decadência e da morte presentes no romance. Ao voltar para a cidade do Cabo, depois de 3 meses fora, a casa foi invadida e saqueada. Resolve ir até sua velha sala na Universidade Federal e encontra um jovem professor no seu lugar. O que resta a ele agora, longe da filha, sem as aulas na universidade, sozinho em uma casa nua, sem amigos? Ele elabora o que viveu enquanto se dedica ao projeto de um musical sobre Lord Byron, seu alter ego. Na fazenda, Lucy está grávida de um dos estupradores. Ela pretende ter o filho e pede que David se afaste, não quer ser protegida por ele. Mas o que resta a esse homem? O trabalho de sacrificar cães abandonados, cachorros que ninguém quer, velhos, aguardando o momento da morte, como David. Então, gente, está aí minha leitura, né, do livro, e eu queria passar a palavra à Flávia, à Cláudia, não sei qual de vocês preferia começar, para vocês dizerem para nós como é que vocês fizeram essa leitura também. Cláudia, por favor. Muito obrigada, Sizue, muito obrigada, Angélica, pelo convite. Parabéns por esse projeto. Maravilhoso ter assim, leitores, leitoras, ter a literatura viva, né? E pois, começando por aí, pelos agradecimentos e felicidades, pelo entusiasmo com que vocês levam o projeto e o Instituto também. Obrigada. E por todo mundo, né, que está aqui nesse momento também assistindo e participando aí da conversa. Eu achei um grande livro, não tinha lido ainda, né? Achei genial, porque para gente que ama literatura, né, é uma joia o livro. E como você disse, né, pode ser polêmico aí o que eu vou expor, mas eu vou expor a partir da literatura, sabe? Da potência que tem a literatura e a ficção, e a liberdade que se pode ter nela, né? Então, como você falou, né? Ele pois é um dos grandes escritores vivos, né? Na história e do Ocidente, né? Nesse momento. E quando ele ganhou esse prêmio Nobel em 2003, eles deram o prêmio Nobel pela brilhante capacidade dele de analisar a sociedade sul-africana, né? Então, acho que também tem pontos aí que não dá para a gente perder de vista, né? Esse lugar de onde ele veio, né? Esse homem também em trânsito, em uma sociedade muito complexa, né? Como era sul-africano, um homem branco nessa sociedade. Essa mudança dele que ele teve para os Estados Unidos e essa crítica que ele tinha tão grande também à sociedade norte-americana, estadunidense, que fez com que ele não obtivesse a cidadania dele, né? E aí ele vai para a Austrália, onde ele tem a cidadania. Então, assim, essa literatura, essa ficção produzida também por esse sujeito nesse trânsito, né? E sempre com essa observação muito crítica dessa sociedade.
E o que eu acho genial do livro é que ele coloca a gente para pensar numa questão que é muito atual e, principalmente, eu acho que quem trabalha com jovens tem isso muito próximo, né? Que é essa questão da como estamos no nosso mundo, né, em relação à ética crítica e à moral e a questão do desejo, né? Eu acho que o que é forte aí no livro, e eu achei muito bom poder conversar com uma psicanalista e com vários psicanalistas e psicanalistas sobre isso. Por que isso, né? É um homem que ele tem uma formação e uma paixão pela poesia romântica, né? Wordsworth, Byron, né? Ele tem essa paixão e que se vê obrigado a dar aulas de comunicação, porque é o que o mercado pede, com alunos que não estão nem aí, né? Então, assim, ele tem. Você trouxe essa palavra que, para mim, é muito forte no livro, né? Que é a usurpação, né? O usurpar. Eu acho que aí ele foi usurpado do desejo dele, né? E, e ele é um homem, e ele tem um desejo, ele transporta essa usurpação do desejo, pois dando vazão ao desejo pela aluna, né, ao desejo pelas prostitutas, essa vida apática, né, que você falou muito bem, assim, ela, para mim, ela é o reflexo dessa apatia que a gente vive, dessa falta de ideia viva, dessa falta de interesse, e que a gente vê também lutas muito fortes, né, dos jovens com questões, né, importantes, mas assim vê esse desinteresse por essa ideia viva, por outro lado, né, não a partir de uma crítica a, tá, eu estou aqui e então vamos, não sei, né, vamos pensar a questão do gênero, vamos ler a Lélia Gonzalez, vamos ler a Glória Anzaldúa, a Rita Segato, vamos discutir a partir das ideias vivas. Então, esse esvaziamento, né, do desejo e dessa vida de ideias, né, que faz a gente desejar, isso desencadeia tudo, né? Toda essa apatia dele. E, claro, tem muitas questões o livro, né? Também tem essa questão que eu acho que super toca em muitas questões da psicanálise, né? Que é a questão do castigo, né? Quase essa coisa de piana aí, que como a filha sofre, né? Como se estivesse sendo castigada pelos atos do pai. Mas eu posso compartilhar a tela? É que eu gostaria de ir liberar aqui, gente, para ela, eu acho, não? Liberar para ela compartilhar a tela? Deixa eu ver se eu posso. Não sei se precisa liberar, mas tenta Não, aí. já tô. Olha, aqui, por exemplo, na página 16, né? Quando ele começa, quando é a primeira vez que aparece essa ideia, né, do usurpar, né? Ele está lendo com os alunos, né? E a aluna, né, tá na aula. E ele começa a ler esse poema do Wordsworth, né? De um nu despenhadeiro, ele lê em voz alta. Descortinamos, então, desanuviado pico do Monte Blanc e lamentamos ter os olhos tomados por uma imagem sem alma, que usurpava o lugar de uma ideia viva que nunca mais existiria. Bem, a majestosa montanha branca, o Mont Blanc, acaba sendo uma decepção. Por quê? Vamos começar com esse verbo estranho para esse verso. Usurpar. Né? Então, assim, silêncio. Se vocês tivessem procurado, né, se tivessem procurado, teriam descoberto que usurpar quer dizer tomar a força, obter sem direito. Mas usurpar quer dizer também assumir o lugar de alguma coisa por meio do artifício ou da fraude, né? Então, assim, acho que é muito forte, assim. Espera aí que eu vou parar a apresentação. Que leva... Então, aqui está na página 28, gente. Se vocês... Ah, tá. Então, assim, diz muito, né, dessa ideia também de usurpar, né, esse lugar,
das ideias que nascem de um diálogo, de um conjunto de ideias, né, de uma ética crítica. Né? Então, é complexo porque a gente fica pensando, né, mas é um estuprador, ele estuprou a aluna, ele usou o poder dele, que é algo que a gente vive muito forte, né, no meio acadêmico, no meio institucional, né, como mulheres, sabemos aí o complexo que é isso, que é essa situação, né, a violência de gênero, e que bom que eu acho que assim a gente também está vivendo um momento de muitas transformações nesse sentido, né, de poder falar disso, de poder denunciar isso, né, situações que até então elas ficavam muito na coisa do medo da denúncia, né, que ainda, mas a gente está pouco a pouco lidando com isso. Agora, o genial é que é literatura. Né? Ele não está aí para fazer uma defesa moral, né? uma justificativa moral. Não, é crítico porque está aí esse personagem. A gente precisa lidar com ele. Né? E é esse personagem que nos aponta o dedo e diz estamos vivendo uma época de usurpação dessa vida, dessa ideia viva. Né? Então, por isso eu achei muito, muito potente e assim, um objeto muito interessante para a gente discutir esse encontro entre literatura e psicoanálise. E gostaria muito de ouvir a Flávia sobre essa questão específica também da masculinidade, que é isso, né? A gente, como lidar com essa masculinidade, né? E com essa falta de desejo dos jovens, né? No que provoca, né? Imagina uma pessoa, né? Um sujeito com essa sensibilidade dele, né? De trabalhar, de ler os poemas, de trabalhar com os poetas românticos, ter que lidar com essa falta de desejo na universidade, né? Dos alunos. Então é isso. Assim, eu coloco isso aí para iniciar também essa pedrinha e vamos conversando. Muito obrigada. Flávia. Que bom, agora eu já vejo bem. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria, né, agradecer assim, o convite e estou muito feliz assim, de estar aqui, né? Preciso me falou do livro, eu não tinha lido, né? E eu fiquei assim, será que eu dou conta, né, de ler o livro em tão pouco tempo, né? E é um livro que eu acho que eu li em 2 dias, assim, de tão capturada assim que eu fiquei, foi realmente assim, gostei muito. Ainda bem que assim que eu não recuei da preocupação se ia dar conta ou não, porque na verdade fiquei muito animada, muito animada mesmo, assim, de poder pensar, de poder, né, assim, articular com o que eu venho pensando, né, em relação à masculinidade. O que eu vou né, tentei assim destacar a questão da masculinidade da colonização, então é um pouco o modo como eu vou estar, vai ser o meu recorte, né? Interessante como que a partir de como que cada um está tocado e pela sua formação, né? A Cláudia trouxe uma outra perspectiva, até fiz umas anotações aqui, né? E eu vou estar falando assim com uma outra visão, né? De outro caminho, né? De fato, assim, é um livro, né, que nos captura e que a gente pode assim trabalhar vários temas. Assim, a gente poderia fazer vários, né, a questão do orgulho, da rigidez psíquica, né, do David, da velhice, da família, né, da paternidade e da violência, né, assim. A gente pode trabalhar as questões, né, no campo né, da ética, da moral, como a Cláudia ali, né, também falou, mas o que ficou para mim é a relação do protagonista, do David, com as mulheres, né? E como que, para mim, assim, e aí fazendo uma articulação, né, como que ele faz dela objetos, né? E como que isso retorna na história da filha, quando a filha é feita objeto, né? Quando a filha é colocada nessa posição a partir do estupro, né? Então, o que eu articulo é a masculinidade e os efeitos da colonização, né, que se encontram levando aí ao pior. Né? Esse é um pouco assim o meu viés de discussão. Então, a gente tem, né, o início do romance, é toda essa realidade, né, trazendo o David enquanto esse homem de meia-idade, né, que
tá sofrendo, né, divorciado, que está sofrendo assim, os efeitos dessa idade, e que antes era um conquistador, assim, que ele disse que bastava olhar, né, que essas mulheres, né, já o correspondiam, e que agora ele virou um fantasma, né? E se ele queria, então, uma mulher, ele precisava aprender a conquistar, né, ou mesmo tinham que comprá-las, né? Então, o texto fala, assim, vai dando muito notícias de como que é a sexualidade do David, né? Como que ela se organiza, como é que ele se dirige a uma mulher. E é muito exemplar para pensar as articulações no próprio campo da psicanálise, né? Só dando assim um panorama, eu perguntei ontem para a Cisu como é que era o grupo, né? Ela falou que tinham psicanalistas, tinha outros que não eram. Então, assim, para aqueles que já têm um percurso, né? Assim, eu vou pedir uma licença para voltar assim, um pouquinho, para quem está se iniciando não ficar assim, tão, com tantos conceitos assim, caindo de paraquedas, né? Assim, se a gente for pensar a questão da sexualidade na psicanálise, a gente tem dois conceitos que são importantes, a questão da identificação e a questão da sexuação. Então, em Freud vai trabalhar complexo de Édipo, complexo de castração, pela via da identificação. Como é que esse menino se torna homem, passando, então, pelo Édipo, abrindo mão da mulher, da mãe, né, para ter acesso às outras mulheres, e ele constrói sua sexualidade a partir da identificação ao pai. Né? Esse é um modo. E toda essa trama edípica aí vai ter consequências no modo de como se vai se relacionar com as mulheres, né? Como é que ele divide o campo amoroso. Né? Então, o Lacan, por sua vez, vai também, né, no primeiro ensino dele, no seminário 4, no seminário 5, continuar essa discussão a nível da identificação. Então, como é que se torna um homem a partir da identificação ao pai? Então, ele se serve, né, dos conceitos de metáfora paterna, de nome do pai, e toda a dialética fica em torno, né? Como é que se organiza a sexualidade? A partir de ter ou não um falo, né? Na verdade, o homem não tem um falo, mas ele organiza a sua sexualidade a partir da posse fálica. Acho que é isso que é mais importante. E, por conta disso, ele vive ameaçado pela castração. Ele vive ameaçado de perder, né? Então, é sustentar algo que... Né, o Lacan diz que é de uma impostura masculina, sustentar aquilo que não tem. Então, o homem, né, organiza a sua sexualidade a partir desse campo, dessa posse fálica, e isso traz uma série de embaraços, né, no terreno do amor. A partir do seminário, né, 18, 19 e 20, há uma mudança no modo de entender a sexualidade, que vai ser a partir, então, da sexuação. Não é que a identificação não tenha mais lugar, mas como que, né, o Lacan vai introduzindo novos elementos. Né? Não a identificação, ele vai trazer, assim, além de se identificar, tem algo que diz respeito do campo do gozo, né? Que ele vai, então, trabalhar. E aí já não se trata mais da ideia de ter ou não ter o falo, mas que como que os sujeitos se organizam a partir da função fálica. Né? Então, ele vai dizer que o homem, então, é aquele que está totalmente, totalmente submetido à lógica fálica e tem seu gozo, então, guiado, né, por essa função. Né? Então, a pergunta já é mais como é que o sujeito adere, como é que o sujeito atende à função fálica, enquanto, né, por a gente está não ter um instinto que oriente a nossa sexualidade, a gente tem um significante, né, que tenta aí estabelecer a questão da presença e da ausência, e o Lacan, então, está interessado em pensar como é que os sujeitos, né, se organizam, responde ou não, adere ou não, e aí já não trata de pensar, por exemplo, a sexualidade feminina mais pelo viés de que não tem o falo, pela função da castração. Todos os sujeitos são castrados, mas a mulher ela não está totalmente submetida à lógica fálica, o Édipo não dá conta de dizer tudo que corresponde ao feminino, e ele introduz então, a ideia do não todo. Tem algo que está além dessa lógica. O homem, por outro lado, né, está totalmente submetido a ela e vai ter, então, seu campo de gozo organizado dessa maneira. Então, só esse panorama, né, para eu poder, então, começar dando, né, notícias do que ficou, assim, para mim. Né? Então, o livro ele vai começar apresentando o David, as relações de David com as mulheres, e a primeira que aparece é uma prostituta. Né? Então, é a mulher reduzida ao objeto, né? Assim, aquilo que se compra, né? É uma mulher no campo das trocas, né? E aí, com essa hora marcada semanalmente, ele podia ter o seu oásis na semana, né? E esse tipo de relação é um tipo de onde pode operar, né? Que é a questão da fantasia masculina,
né? Como uma prostituta, ela pode se operar assim de maneira sem interferência, né? E o gozo feminino pode aí também ser, né, contido. Tem uma coisa também que comparece, né? Como é que o gozo feminino pode ser contido e reduzido? Então, por exemplo, tem uma frase que diz, né? Como é que devia ser a relação dele com a Soraya, né? Que é a prostituta, né? A relação sexual entre Soraya e ele deve ser, imagina, como uma cópula de cobras, prolongada, absorvente, um tanto abstrata, seca, mesmo no ponto mais quente. Então, não está em jogo a mulher, está em jogo a fantasia dele de como que deve ser essa relação, né? Então, tem algo que o Lacan vai estabelecer sobre o campo, né, da sexuação. Depois eu vou ver se eu consigo, que às vezes, vou ver se eu consigo passar ali as formas da sexuação para a gente ter um pouco assim de mais ideias, assim, mas só para trazer outros elementos, né? O texto também traz, em vários momentos, a visão sobre a mulher, né? Às vezes, sobre as questões de gênero, o que é um homem, o que é uma mulher, isso está sempre, né? Não é uma coisa assim direta, mas está sempre ali permeando, sempre uma frase ou outra, né? Às vezes muito sutil, outras vezes nem tanto, essas questões de gênero, né? E também demonstram como é que o homem tenta ali conter esse gozo feminino, né? O que para eles é visto ali como excesso, né? E no qual o corpo da mulher também passa a ser domínio do homem. Tem uma cena no início, né, assim, que ele com a Soraya, que o primeiro encontro da Soraya, a Soraya está cheia de maquiagem, né, está com maquiagem. E ele pede, então, para que ela retire, né? E isso essa é a dimensão, né, de como é que vai contendo, né? Como é que não se trata desse encontro com essa mulher, mas é a mulher que ele quer encontrar, ele não quer encontrar uma mulher com maquiagem, né? Por outro lado, também, um outro exemplo, né? Quando a Soraya interrompe, ele vai lá e insiste, ele vai atrás dela, coloca, né, um detetive, alguém para achá-la. É isso, né? Está em jogo ele com um ponto de satisfação, com um ponto do seu desejo, né? Ele não recua, né? E tem essa insistência, né? Onde não bastou ela dizer que ele não queria mais encontrá-la. Tá? Tem uma outra frase assim que poderia soar assim como como um elogio, mas que também diz, né, de como a posição dele em relação às mulheres. Ao cortejar a jovem Melanie, ele diz: porque a beleza de uma mulher não é só dela, é parte do dote que ela traz ao mundo. Ela tem o dever de repartir com os outros, né? Pode ser um bonito galanteio, mas o que isso está dizendo, né? Está dizendo que esse corpo da mulher não é dela, ela tem que repartir, tem que ser do outro. Né, que é um modo, né, como a gente vê, né, como a gente ainda está às voltas, né, com a relação com as mulheres, né? Quando vai se discutir o aborto, como é que, né? São vários homens discutindo o que se faz com o corpo da mulher. Né? Isso é um modo, né, da gente ver como que, né, como que perpassa a relação a partir desses né, das lógicas, né, hierárquicas, enfim. Então, a partir dessa apresentação dele com as mulheres, eu queria entrar justamente num texto assim, do Freud, que chama Contribuições à Psicologia do Amor, né, que ele vai falar sobre um tipo particular de escolha de objetos dos homens e sobre a mais geral degradação da vida amorosa. E aí que o Freud vai trazer todos os elementos dos entraves do homem na relação com as mulheres. E ele vai falar da bifurcação amorosa, como que os homens dividem amor e desejo. Né? Isso que estaria assim, um certo campo a atravessar, até mesmo, né, na clínica, né? Onde há essa divergência, né, essa separação. Então, amadas serão aquelas, né, isso tudo diz da trama do complexo edípico. Amada será tal como a mãe, e desejadas serão as prostitutas, né? É interessante, né? Porque ainda que ele seja, né? Como a Cláudia falou, tem uma paixão pela poesia romântica, não aparece o David romântico, amoroso, aparece só o campo do desejo, né? Dele, assim, em relação às mulheres, né? E por que o Freud vai falar disso? Por que precisa ter essa degradação? Porque precisa se afastar dessa ideia, né, de todas essas referências que possam, né, colocar no campo assim, do amor. Essas referências tal como a mãe, né, afastar essas imagens incestuosas para que esse sentimento de afeição não impeça o desejo. Então, Freud diz que é uma medida protetora. Como é que se protege para ter o máximo de desejo degradando o objeto?
né, degradando, no caso, a mulher. Isso comparece também, né, a Lucy fala, né, sobre isso, né, porque parece que quanto mais odiavam, mais o prazer eles obtinham, né. Então, isso já é um certo ponto, assim, que eu recolhi. Toda a dimensão é no campo, né, do desejo do David, mas que tem sempre algo de uma certa depreciação, assim, em torno das mulheres. E aí, assim, tomando isso, eu queria falar um pouco da fantasia, e eu vou ver se eu consigo, espero que eu consiga aqui, deixa eu partilhar com vocês a fórmula da sexuação, só para quem... Já está aparecendo? Já. Tá. Então, quando o Lacan está falando das fórmulas da sexuação, para quem não, né, não tem assim, uma lembrança ou nunca viu, né, ele está falando como é que se repartem, né, tá tentando pensar a questão da função fálica, como é que esses sujeitos se organizam. E aí ele vai dizer, a partir da lógica do todo fálico, e da lógica do não todo. Então, o lado direito seria o campo, né, feminino, e o lado esquerdo, o campo masculino, né, assim, o gozo fálico, então... o que mais me interessa é essa parte inferior, né, do quadro. A gente tem a parte superior, que diz como é que cada campo se organiza. Então, do campo da masculinidade, os homens se organizam a partir de uma exceção, né, identificados aí ao pai da ordem, esse que pode gozar. Tem um único homem que escapa à castração, essa é a exceção, e essa exceção organiza a regra. Todos os homens estão submetidos à castração. Do lado feminino, não existiria essa exceção. Então, por isso que o lado, né, feminino não tem esse ponto organizador, então as mulheres precisariam, né, se inventar. Em relação à parte inferior, que é o que mais assim, interessa, que é a dimensão de... Porque a parte superior é a dimensão da questão de como que cada um se organiza no campo da sexualidade. E a parte inferior é a ideia de como que cada um se dirige ao outro sexo. E aí, na parte... A gente tem do lado masculino o S barrado, que é o sujeito, e a gente está vendo que tem uma seta em direção ao A, né, que é o objeto A. Né? Então, o Lacan está dizendo como é que o homem, né, como é que o homem se dirige a uma mulher, fazendo da mulher objeto A. E essa relação entre S e A, o que o Lacan vai falar, ele diz que é a fórmula propriamente da fantasia, o que ele já tinha apresentado há tempos atrás, né, no seu ensino, mas que agora, então, ele vai redimensionar essa discussão a partir das fórmulas de sexuação, a partir da ideia, né, de objeto A. Tá? Então... Peraí, não, né? Agora eu tenho que interromper aqui. Interrompi? Já interrompi a apresentação ou não? Tá aqui, agora... Tá sim. Já ainda tá? Não. Ah, então tá bom. Então só ficou aqui para mim. Deixa eu desligar. Pronto. Então, a partir disso, então, eu vou começar um pouco a falar sobre essa ideia da fantasia, né? Assim, o Lacan vai dizer que o homem só atinge o seu parceiro sexual, a mulher, fazendo dela causa do seu desejo. E aí ele diz, o que se viu, mas apenas do lado do homem, foi que aquilo que ele tem a ver com o objeto A, e que toda a sua realização termina em fantasia. Né? Então, não se trata de encontrar com a mulher, ele quer encontrar com a sua... Ele quer, né, é a sua fantasia que orienta. Né? Então, por isso que o texto dá muito essa dimensão, né? Como é que o sexo deve ser? Não é o sexo com a Soraya, né? O encontro com a Soraya. É como ele, enquanto homem, né, regido pela sua fantasia, e é isso que coloca uma série de impasses, porque como é que se aproxima do outro se você está ali tão capturado na sua fantasia? Esses são os efeitos, né, da lógica fálica. E a fantasia, então, né, ela opera em silêncio. Né? O gozo do homem opera aí em silêncio, e que a parceira, então, deve atender suas exigências. A prostituta, então, é exemplar nisso, né, porque ela está ali para atender as exigências, né, do cliente. Né? Por outro lado, isso faz o homem, então, ficar fixado, né, a pulsão,
né, aprisionado a esse gozo autoerótico que sempre impede de encontrar com a mulher, porque sempre ele é tomado enquanto causa, né, enquanto fazendo dela causa do seu desejo. É claro que a causa do desejo também pode ter o seu valor vivificante, mas também tem a outra vertente de fazer da mulher, muitas vezes, né, objeto dejeto. O Millet vai dizer, né, naquele livro Parceiro Sintoma, que esse objeto A é uma unidade de gozo assim, muito discreta, separado, destacado, que é o modo, então, como muitas vezes os homens se relacionam também com as mulheres. Né? O Lacan vai dizer que o homem não consegue gozar, né, de uma mulher, não consegue se dirigir a uma mulher enquanto um todo, mas apenas de algumas partes do corpo. Então, tem sempre essa dimensão, algumas partes do corpo que se destacam. Né? Então, o David está sempre assim, né? Ele está sempre falando desses pedaços do corpo das mulheres. Não? Então, o Lacan vai dizer isso, né, faz essa né, a gente vai vendo que nada do que está dito lá no último ensino é alguma coisa que a gente abole, o que poderia também ter sido falado, né, em outros momentos. Uma outra referência que o Lacan vai fazendo essa distinção entre como é que é o modo de amar masculino e o modo de amar feminino, que ele vai dizer que o homem tem uma forma uma forma fetichista de amar, enquanto a mulher tem uma forma heteromaníaca. Então, enquanto a mulher quer ser amada, né, como um todo, né, uma a uma, né, enquanto especial para aquele homem, os homens teriam uma tendência a fazer série. Né? E aí, essa ideia, né, fetichista, né, desse caráter de unidade, de permanência, de uma coisa que sempre precisa ser encontrado. Então, muitas vezes, pelo que os homens, né, são ali causados? Por essas partes. Uma pele, né, um tom de pele, o olhar, né, um sorriso, a bunda. Alguém já perguntou assim, como assim fazer sério, né? Eu acho que um bom exemplo, vou falar nele, uma citação aqui no livro. Eu acho que é quando essa mulher quer ser amada, né, por esse caráter singular entre todas, os homens, muitas vezes, nessa variedade de parceiras, né? Assim, por exemplo, né, tem uma descrição no livro, falando do David. Ele era um apreciador de mulheres e, até certo ponto, um mulherengo. Isso é fazer série. Não é tomar uma, não é tomar aquela mulher enquanto, né? É uma série, o mulherengo. Ele existia numa promiscuidade ansiosa e agitada. Tinha casos com as esposas de colega, pegava turista nos bares da praia ou no clube da Itália, dormia com putas. Né? Isso não tem aí uma mulher que se destaca, né? São várias, né? Várias mulheres que se colocam. Né? Então, todo esse desenrolar, isso tem a ver com o que o Lacan está trabalhando nas fórmulas da sexuação, o modo como o homem tem seu gozo, né, limitado, circunscrito pela lógica fálica. Ele, inclusive, vai dizer, né, as mulheres, por exemplo, elas gozam no corpo, elas gozam na palavra, né, enquanto esse gozo que está não todo referido ao falo. Os homens, por sua vez, o Lacan vai dizer, eles gozam com o órgão, acaba tendo muito... E aí está falando do órgão, né, de como tudo precisa atingir o sexo, chegar, como a ideia de chegar aos finalmente, senão a satisfação não se encontra, né? Assim, então, esses são os impasses, né? Que o Freud já falava dessa bifurcação e o que o Lacan está ali trazendo, né? Sobre essa dificuldade, né? Do homem aceder ao campo do amor. Né, por muitas vezes estar aí tão capturado pela essa dimensão do desejo. Tem uma coisa que eu acho interessante que o Lacan fala no Seminário 20, que ele diz, né, que o homem aborda a mulher a partir do seu desejo, fazendo causa de seu desejo, propriamente objeto A. Né? Então, todo esforço é fazer encontrar para uma mulher o desejo e o amor, que isso caminha na mesma direção. Né? O David, o que sempre comparece é a dimensão, né, do desejo. E aí o Lacan diz que fazer causa, né, de desejo. Ele diz que isso institui o ato de amor do homem, suavizando. Né? Fazer amor, como o nome indica, é poesia, mas há um mundo entre a poesia e o ato. O ato de amor é a perversão polimorfa do macho, isto é, entre os seres falantes. Né? Então, é o Lacan, né, podendo retomar aí
essa distância, né, entre a poesia, o fazer amor, e o ato, né? O ato, assim, do homem. Esse, né, é um certo panorama da forma inicial, assim, do livro. Depois, é um livro que dá essa reviravolta, né? Ele abre como se fosse duas temáticas, né? Duas histórias aí, e que vai entrar toda essa dimensão das relações raciais. Claro que isso estava presente ao longo do livro, assim, em vários momentos, né? Mas no segundo momento do livro traz essa reviravolta, né? Quando ele vai lá conhecer a filha, vai lá estar com a filha e vai conhecendo, né, essa realidade rural, e aí vai entrando, né, toda essa dimensão assim do racismo, né? Quando a filha está lá incentivando que ele converse, que ele conheça as pessoas, ele diz: a última coisa que eu quero é bater papo com essa gente. Uma outra frase, né? Os cães são criados para ronar o menor cheiro de negro, né? Essa ideia de que o negro, né, um criminoso, né? O corpo negro, sempre nessa ideia do corpo criminoso. Então, os cães, né, são ali já treinados para isso. Uma outra fala, né? Quando a filha pergunta sobre o que ele achou de Bev e o marido, ele diz: não quero ser rude, deve ser uma subcultura específica, claro. E aí são dimensões do racismo. O racismo sempre aparece a nível, né, de uma inferioridade cultural, moral, intelectual e estética. Uma outra questão estética, quando ele comenta do cabelo de Bev, né, tem sempre essa dimensão da civilização europeia pela civilização africana. Tem um outro ponto que ele fala, que o narrador coloca. Ele fala italiano, fala francês, mas italiano e francês de nada valem na África Negra. E aí, né, acaba chamando eles de selvagens que falam, né, na língua deles. E a gente tem que entender que o colonialismo ele tem essa imposição da língua. É uma forma, né, de aniquilar o povo, né, introduzir sua língua. Mas aí, e como que isso também resiste, né? Tem uma parte que ele diz: cada vez mais ele está convencido de que o inglês não é língua adequada para a verdade da África do Sul. O inglês perdeu sua articulação e sua linguagem endureceu. Isso me fez repensar na Lélia Gonzalez, né, quando ela vai falar do português, né, com alguma coisa que resiste, né? O Flamengo não é um erro, né, mas é o fato das línguas africanas não terem o L, né, essa consoante. Então, é alguma coisa da língua africana que resiste no português e que ela chama de português. Então, tem algo do colonialismo, né, assim, por isso que o inglês não é adequado para falar, né? A gente pode fazer essa questão. Então, essas frases que vão ali permeando até chegar no ponto central, que é que eu quero, né, discutir, que é a questão do estupro, né, que fica sempre, ficou velado em relação a Melaine si, houve ou não, e que também com a filha é uma coisa que demora a aparecer, a se confirmar, né? Tem, né, na própria casa. Flávia, posso fazer uma provocação? Pode. Sim, eu achei muito, muito boa essa ideia da relação, né, entre masculinidade e colonialismo, e a questão da violência também, que está aí muito presente. Mas aí eu volto uma vez mais a essa potência da literatura, né, que tem da gente desconstruir também, né, determinados lugares morais, né, ou parâmetros. Inclusive ontem, nessa conversa que eu falei para vocês que a gente teve, me falaram de um autor mexicano que eu ainda não li, eu quero muito ler, que se chama Luis Villoro. Ele é um filósofo e ele trabalha com um conceito de ética crítica e de realismo político, né? Então, nessa ideia da ética crítica, ele fala, né? A ética crítica começa quando o sujeito se distancia das formas de moralidade existentes e se pergunta pela validez de suas regras e comportamentos. Então, eu acho que é muito interessante o que ele faz, né, o Coetzee, com essa questão do outro, né, inclusive do racismo, porque no final a gente se pergunta, tudo bem, mas a filha por que está aí? Né? E ela diz, pai, você não vai entender, né? São outras regras, né? Então não venha com as suas regras morais tentar encaixá-las nessa realidade que é outra. Então, como é difícil também
E eu acho que ele coloca isso sobre a mesa, né? A gente lidar e compreender com esse homem que transporta ou transfere, bom, desculpe aí o uso das palavras aí, né? A transferência do desejo dele, dessa apatia da vida, dessa ideia viva que está morta, como ele transfere para o desejo sexual, né? Então, como ele vai, aí como você colocou, né, essa questão de como ele vai usar essas mulheres como objeto, né? E você falou uma coisa da degradação do objeto, né? E essa degradação, você falou uma coisa que era o desejo a partir, né, que ele se vive, ele se torna vívido a partir da degradação do seu objeto, né? Ele já é um objeto dessa degradação da própria vida, né? da vida mesmo, dessa decepção, dessa desilusão, dessa falta de perspectiva. Ele tinha uma estabilidade, né? Uma vida que era monótona, né? Apática. Sizueya disse isso, né? na apresentação. Então, como ele transfere isso para essa questão da mulher e como a gente vê esse outro, que são os homens que muitos com os quais lidamos, né, muito perto, assim, com muita intimidade com essas questões masculinas que você trouxe, né, também. Então, assim, eu acho que o potente é que ele coloca a gente para pensar no outro, né, não a partir dos nossos parâmetros, do que a gente acha correto, inclusive sobre essa questão racial na África do Sul. E pois por isso ele ganhou o Nobel, né? Assim, pensar de um nível, de uma profundidade, se desapegando do que a gente se condicionou a pensar. Então, assim, essa potência da literatura de descondicionar a nossa reflexão sobre um determinado assunto que, para mim, parece, por isso eu comecei dizendo, é genial o livro, né? Por isso. E desculpa. Assim, complementando um pouco o que você falou, Cláudia, só trazendo para o nosso grupo, o grupo manifestou opiniões muito diferentes sobre essas personagens. Teve gente que não gostou do livro, teve gente que achou ele insuportável, a filha mais insuportável ainda, outros gostaram muito do livro, enfim. Eu acho que é um livro que mexe muito, que ele não é unânime, né? Uhum. Enfim. Você quer falar alguma coisa, Flávia Márcia? Eu ainda queria concluir minha apresentação. Sim, ok. Aí eu não sei se eu concluo, depois a gente volta para as perguntas. Será que que você consegue ir falando a partir do diálogo do pessoal? Não sei, o que você acha? Quer concluir, então? Sim, por favor. Ok. Tá? Então, aí tem essa dimensão, assim, né, do que aconteceu, se foi ou não, né, assim, que diz que um estupro, com a Melaine, né, foi um estupro não exatamente, mas indesejado mesmo assim, né, profundamente indesejado, né, como se ela tivesse resolvido ficar ali mole e morrer por dentro enquanto aquilo durava, enquanto um coelho, quando a boca da raposa se fecha no seu pescoço. A partir desse evento, então, vai ter toda essa dimensão da denúncia, da denúncia do assédio, né? E que dessa comissão, né? Que é uma comissão, assim, né? Que inicialmente ele até fala de uma certa camaradagem masculina, tentam, né? Assim, me parecia que estavam ali muito dispostos a tratar com discrição, a trazer uma solução assim reconciliadora. E aí eu assisti tentando, né, assim, me aproximar um pouco, né, da literatura, entender esse autor. Eu assisti um professor chamado André Rodrigues Correia, que ele é um pesquisador de direito com a literatura. Ele é um advogado e que ele está sempre querendo pensar o direito a partir da literatura. E aí ele falou que esse modo de comissão refere-se à comissão de verdade e conciliação que teve na África após o apartheid, que tinha essa dimensão, né, de uma certa... que não tinha essa intenção punitiva dos casos, né, de toda a violência que foi, né, ocorrida contra os negros, né, contra os crimes, mas que tinha essa ideia de
seria uma passagem para uma certa transição política, né? Assim, poder contar aquilo, poder reconhecer e poder verificar quais casos ali, né? Poderiam receber anistia ou não. Não dava para anistiar todo mundo, porque senão era dizer que não houve nada, né? Aquela violência não se deu, e ao mesmo tempo também não dava para condenar todos, né? E uma das condições da anistia era ter as provas de que aquela violência foi por motivação política, que era a ideia de contar uma verdade do que tinha acontecido e também de provar que isso tinha sido proporcional aos objetivos, né? E uma das questões que ficou assim, né, que eles não conseguiram dar conta, foi justamente da violência contra as mulheres. Como que a gente vai dizer que a violência, que o abuso sexual daquelas mulheres que foram, né, que sofreram, né, porque tinha o Partido de Resistência, o Partido do Congresso Nacional Africano, né, assim, e que tinha aqueles locais onde os negros tinham que ficar isolados em certas terras e que aquelas mulheres, então, serviam de escravas, eram violentadas. Como incluir isso, né, enquanto um crime político? O estupro é um crime político, né? Os estupradores poderiam se beneficiar com a anistia? A situação de violência, né, contra as mulheres é um dos muitos casos que não conseguiram ser explicados pela comissão de anistia. E uma dessas, né, e é interessante que essa comissão ela precisava, né, contar com esse arrependimento, que é justamente o que não compareceu. O David, né, não se colocou arrependido, né? E aí na verdade ele só perdeu o cargo por conta disso. Né, se ele tivesse ali, né, dito que se arrependia, ou que foi um erro, ou alguma coisa, ele só disse que aconteceu, né? Mas não teve essa expiação, né? E aí quando a filha, né, tentando entender por que ele não tinha não tinha tomado outra posição, não tinha e ele vai explicar né, como a dimensão da masculinidade reduzida a um nível biológico. Ele fala para ela, né? Lembra daquele cachorro, né? Que sempre quando aparecia uma cadela, que ele ficava assim eufórico, né? E que era sempre punido pelos donos. Ele vai dizer, um cachorro pode aceitar a justiça, né? Uma surra ali pelo chinelo roído, mas não por ter obedecido aos seus instintos, né? Então é ele dizendo que essa masculinidade, né, vivida a nível biológico, o homem tem mais libido e que ele preferia então estar morto a negar sua natureza. A partir daí, então, começa toda, né, uma outra questão aí que se coloca, do segundo estupro, né, ou, não sei se o primeiro foi, enfim, né, mas o que acontece com a filha, né? A filha, então, vira, né, objeto. Então, aquela jovem moderna, que era confiante, é retirada ali do seu lugar, desse lugar, né? Já não tem desejo pela vida, já não quer ir trabalhar. E aí tem uma fala, como eles a puseram em seu lugar, como lhe mostraram para que serve uma mulher. Então, há essa inversão, e aí a Lucy indagando, né, sobre aquilo que aconteceu, ela diz, o ódio foi tão pessoal, ela diz, foi tudo feito como um ódio tão pessoal, foi o que mais me chocou. Mas por que eles me odeiam tanto assim? Não tinha visto nenhum deles. Odiada, talvez para os homens odiar uma mulher faça o sexo mais excitante. E aqui aquela ideia da bifurcação, né, amorosa, essa degradação, esse rebaixamento do objeto. É a história falando por meio deles, ele comenta. Uma história de exploração. Pode ter parecido pessoal, mas não era, vem dos ancestrais. Aí sobre o fato dela não querer sair da fazenda, né, assim, que ele não entende. Eles acham que ela falando, eles acham que eu devo alguma coisa, se consideram cobradores de um débito, cobradores de imposto. Por que eu deveria poder viver aqui sem pagar? Né? E o David fala que eles querem que você seja escrava dele. E aí a gente pensar, né, no débito, né, né, pensar no débito do processo de colonização e quem paga esse débito, né? A questão do estupro é algo que se colocou assim, é um problema ainda muito grande, né? E que a gente poderia mais uma vez pensar pela essa dimensão do racismo dos negros, enquanto mais violentos, mas a gente acaba excluindo, né? É só reprodução, para a gente pensar assim, de um território onde foi vivida extrema violência e os efeitos nos corpos, né?
essa questão da terra é muito interessante, porque com o apartheid, o que aconteceu? Os negros eles foram excluídos do direito à terra e ao voto, e eles ficaram só com 7% do território. Eles eram 75% da população e ficaram restritos a 7%, né, essa separação. E os outros, né, 93% ficaram com o restante, né, com os brancos. Né? Então, Lucy conceder a terra, né, ela fica grávida, é um certo triunfo aí, é como se fosse uma certa inversão. Né? Todos os processos de colonização, eles tiveram como efeito a violência dos corpos femininos. Não se tratava só de né, pegar as riquezas, as terras, os corpos das mulheres também eram violentados, seus ventres também. Né? Então, tem essa ideia de que uma virilidade que se apropria, né, o colonizador se apropria das mulheres, né? E ressalta aí toda essa potência sexual do dominador. Então, é essa masculinidade, por isso que eu falei que eu queria trazer, né? A masculinidade e a colonização, a masculinidade enquanto essa dimensão de virilidade, né? De força, de dominação territorial, levando aí ao pior, né? E como que isso se coloca, né? Assim, por isso que eu acho que por isso que entra em jogo a questão da terra, de estar numa terra que, né, de poder restituir essa terra, e a gente pensar que o estupro é, antes de mais nada, um crime de poder e de posse, né? Então, o quanto que esses homens, né? Eu não quero explicar, é muito complexo a gente pensar tudo que isso aconteceu na África, né? Assim, especialmente na África, né, do Sul, mas a gente poder pensar assim, o quanto que essa violência, porque quando os colonizadores se apropriam das mulheres, eles também feminilizam os homens, porque esses homens já não podem mais proteger as suas mulheres, né? É um modo de fazê-los mulher também, né, assim, castrados. E como que isso retorna em termos de violência, né? Uma violência que explode agora, né, na África do Sul, de oprimido a opressor. Todos os momentos de crise social, a gente pode pegar isso na Idade Média, se a gente pegar o livro da Silvia Frederici, ou na época do Renascimento, todos os momentos de crise social, há um aumento da questão dos estupros, né? Há um aumento dessa violência, né? Então, como que muitas vezes o oprimido, não é uma justificativa, mas a gente entender essas lógicas de um oprimido passar ao opressor, né? Então, acho que o que me colocou aí desse texto, dessa história, né? E aí eu pensando pela psicanálise, é essa dimensão, né? A Lucy pagando uma conta, e as mulheres sempre estão a pagar contas, né, dos homens, desses processos, né, que a gente pensar que os homens estão no campo do poder, e eles que foram, né, os responsáveis foram os mais responsáveis pela essa dimensão, né, do processo de colonização. E aí, mas a gente tem uma coisa que me interroga, que eu acho que a psicanálise, então, pode nos ajudar. Mas por que o homem consegue, né, juntar a dimensão do desejo com o ódio a uma mulher? Né? Eu acho que esse ponto assim, é enigmático. Por que ele consegue odiar esse objeto a ponto de violentá-lo, mas mesmo assim ter a dimensão do desejo? E aí o Lacan vai dizer que isso diz respeito a uma dimensão paradoxal do amódio, né? Onde uma mulher pode ocupar para um homem. Ele vai dizer que o ódio não exclui o desejo, pois o ódio é dirigido ao ser, enquanto suporte do objeto A. O ódio inclui o objeto causa de desejo, né? Então, eu acho que isso que, né, dá para um pouco a gente entender como é que isso pode, né, se articular, essa dimensão do amódio. E aí, para concluir, né, né, na minha leitura, retomar isso, esses momentos de crise, o corpo da mulher que é colocado, né, como esse objeto de trocas, ou esse objeto que, né, o corpo da luz pagando ali um certo débito que a gente não tem como, né, não é uma coisa que dê para explicar completamente, mas o livro, né, nessa dimensão assim, né, da desonra, né, que é a desgraça no original, eu achei que bem que poderia ser o retrato de uma certa desgraça geracional, né, desgraça que começa com Lucy, depois com o pai, depois para Lucy,
mas é também uma desgraça, né, imposta pelo continente europeu ao continente africano, né, no qual a mulher e seu corpo é usada como pagamento de uma dívida. Aqui a masculinidade, a lógica patriarcal, a colonização se encontram. Ecos do corpo no laço social. Era isso, então. Então, você respondeu a minha primeira pergunta aí, quando você falou do desonra, que eu ia trazer para o título mesmo. Mas vamos abrir para o pessoal conversar um pouquinho, né? Márcia, por favor. Eu acho que a minha pergunta também vai ao encontro desse seu desfecho aí. O que eu fiquei pensando, né, enquanto você estava colocando toda essa explicação psicanalítica, qual seria o lugar da psicanálise na África do Sul, né? Qual seria o ganho, inclusive, para essas pessoas envolvidas nessa trama, né, exatamente para uma leitura psicanalítica, né, dessas personagens. E eu vou te dizer por que eu estou, o contexto de onde brotou essa pergunta, porque eu fiquei muito incomodada com a leitura desse livro, falei com a Cisue segunda-feira, estava irritadíssima, não consegui sentir empatia por nenhuma das personagens do livro, estava assim, muito incômoda, também li num estirão, assim, no sábado eu li o livro inteiro, né? Capturada também, mas muito incomodada, quase lutando com o livro. Aí isso me fez ir pesquisar sobre a África do Sul, né? E pesquisar exatamente sobre o lugar da mulher na África do Sul, né? E aí caí na zona rural, né? Quer dizer, estava ali, o livro já começou a tomar uma outra perspectiva para mim, né? As mulheres, né? Por que elas não denunciam? Porque eu estava vendo até estatisticamente, porque de 154 mil denúncias, 20 mil são olhadas, e no máximo o que se aborda é uma tentativa de orientar para que as pessoas convivam, né? Então não existe uma sanção para esse sequestro, para esses estupros, que é uma prática costumeira ali. Aí eu passei a olhar esse livro como, de fato, uma crítica, uma denúncia, né? E fiquei mais simpática a tudo que, né, eu acho que ele trouxe para mim, inclusive dessa pesquisa. Então eu fico pensando, qual é o ganho, né? O que seria a gente introduzir a psicanálise num contexto desse? Né? Porque eu estava olhando, essas mulheres da área rural na pandemia, né, o que elas sustentaram, elas fizeram uma comunidade, né, uma sociedade comunitária, para dar conta do que os homens que saíram dessas áreas rurais por conta da pandemia, foram buscar nos centros maiores algum meio de subsistência, elas seguraram a onda de tudo ali, né? Inclusive alimentaram pessoas que não tinham condição de comer. Então, eu falei, olha essa sociedade rural pulsante, né? Muito forte. Então, eu fico pensando como a gente pode, né, entender uma psicanálise entrando nesse contexto e trazendo algum tipo de ganho ou de lucro, né, numa realidade dessa. Não seria mais uma opressão, né, nós, como colonizadores, imputar uma leitura psicanalítica nesse contexto? Né? É uma pergunta. Já respondo, então, sim. Né, de fato, assim, como você, né, estava ali pensando qual lugar, né, da psicanálise, e eu acho que a gente, né, eu não sei se você estava perguntando em termos da psicanálise enquanto possibilidade clínica, é isso que você estava pensando? Geral, até a de leitura mesmo, né, das próprias personagens, porque eu tive uma antipatia horrível pela filha, maior do que pelo pai. Fiquei muito irritada com ela. Mas depois eu entendi completamente o contexto que ela estava inserida. Aí já entendi tudo, o que inclusive, o escritor estava fazendo. Me deu a impressão que eu entendi tudo. Né? Eu encontrei um lugar de um entendimento maior, né? Que eu estava muito irritada. Com certeza, assim, a gente... Né, assim, a minha proposta não foi querer explicar o que acontece na África do Sul pela psicanálise, né, até porque isso é muito, muito complexo, né, isso seria pegar, mais uma vez, a lógica, né, europeia, ocidental, para impor uma discussão que acontece, né, na África do Sul, enfim, com uma outra realidade. O que eu quis destacar é o que me tocou, né? O que me tocou, o que me fez pensar, assim, como que eu fui ali, o que certos pontos, né? Eu não tenho conhecimento em literatura, né? Então, a Cláudia falando, né, de toda essa liberdade, né? O meu foi muito limitado no sentido assim, o que desse
O que que se destacou para mim em relação à dimensão da masculinidade, da relação com as mulheres, do homem com a mulher, dessa dimensão, e também, né, como que o ódio pode caminhar junto, né, com o campo do desejo. Então, é um pouco nesse sentido que eu quis destacar, sem, de modo algum, querer explicar o que acontece lá, né? Ao mesmo tempo, levando em conta, né, que levando em conta e botando na conta, porque aí eu acho que a gente não pode recuar disso, de entender toda uma violência anterior imposta, né, por anos de colonização no continente, né, africano. Assim, não dá para a gente recuar assim, disso, né? Enfim. O Rômulo colocou, gente, um link. Você quer explicar, Rômulo, o link que você colocou? Não, é o link da Associação Psicanalítica da África do Sul, ligada à IPA, só isso, desde 2005. E uma outra iniciativa também psicanalítica na África do Sul. Legal, legal. Então, depois vou pesquisar, vou colocar até no grupo, se a Angélica puder colocar, copiar e colocar lá no nosso grupo. Obrigada pela... Cláudia, por favor. Desculpa, estava... Não, eu acho que tem Cláudia Murta, desculpa, Cláudia. Tem um monte de gente com a mão levantada. Eu gostaria de ouvir, assim, eu adorei o que a Márcia falou, né, que é essa coisa que você começa, você não sente empatia por ninguém, mas por isso ele é poderoso, porque ele não quer que ninguém sinta empatia, assim, ele coloca, mas faz a gente buscar, como você foi, se colocar no lugar do outro e entender o outro, né? Que foi esse movimento que te provocou a leitura, né? E que aí, sim, não precisa ser entendido de literatura, é como uma coisa do abrir-se à leitura, a essa leitura, né? Já, assim, quero ouvir aí o que... Angélica, Cláudia, Magda. Você quer falar, Cláudia? Você já se ajeitou aí? Já? Eu estava torta, né? Consegui me endireitar. Sei lá, né? Não, eu fiz alguma coisa aqui comigo. Eu fiquei encantada com esse livro. Queria manifestar aqui. Eu achei belíssimo, belíssimo. Estou falando a opinião absolutamente pessoal, né? Sem critério de autoridade nenhum. Mas eu achei de uma beleza, assim, de uma fineza. Eu fiquei dos livros que a gente leu, para mim, um dos melhores que a gente leu, né? À toa que ele ganhou, né, Prêmio Nobel e tudo, como a Cláudia mostrou para a gente, né? E principalmente o que a Cláudia disse, sim, que a forma, o motivo pelo qual ele ganhou o Prêmio Nobel, eu acho que aí deu para entender que essa nossa discussão aqui de agora, né? Porque o livro é construído dessa maneira, né? Eu fiquei muito encantada, achei de uma beleza. E, em termos, trazendo um pouco desse debate aí que a Flávia e a Márcia estão trazendo e tal, eu não vi nenhuma subjetividade, não tem sujeito nesse livro. Não tem sujeito, não vi nenhuma subjetividade. Não se trata, e aí, por isso, trazendo o que a Márcia colocou, né, como questão, assim, não se trata de uma psicanálise no nível de sujeito, no nível de inconsciente de sujeito, assim. Eu entendo como eu entendo, tá, gente? Falando por mim. O que eu vi, a questão toda está no nível muito social, como a Flávia foi falando, no nível, na análise dela, no final, e a Cláudia também colocou, eu vejo a questão no nível todo social, e ela tem várias montagens. Eu vi, por exemplo, o estupro que ele faz, né? O estupro que ele faz responde no estupro que a filha recebe, e o que é fazer e o que é receber, e como ele se posiciona nisso, assim, e a beleza dos comentários
tenebrosos que ele faz sobre as mulheres, né, nos comentários. A beleza disso tudo. Eu achei tudo muito, muito bonito, muito bem construído. E assim, a gente vê, nossa, que literatura. Eu fiquei assim, nossa, que literatura. E aí eu pensei, como a Márcia pensou, né? E o que é psicanálise? Se não tem sujeito, o que é psicanálise? Onde que a psicanálise cabe nessa situação? Aí eu pensei, na mesma perspectiva do Psicologia das Massas, de Freud, dos textos sociais de Freud, entendeu? Numa questão muito ampla. Se o que está em questão é a questão social, então, trabalhar nessa perspectiva, a psicanálise ela poderia contribuir, como eu vejo, né? Poderia contribuir nessa perspectiva, mas em termos subjetivos, não tem um sujeito, não tem um sujeito ali, não vejo de jeito nenhum, não consigo. Até, por exemplo, eles tentam tirar aquele sujeito, fazer aparecer aquele sujeito no inquérito, né, universitário que fazem, no processo administrativo que fazem contra ele, e ele fala assim, não tem sujeito aqui. Não, vocês não vão querer me transformar em um sujeito, não é disso que se trata, sabe? E ele foi abrindo mão. E a filha dele, a mesma coisa, né? Não é disso que se trata, não é disso que se trata. Aí é um ódio às mulheres, é um ódio ao colonizador, né? Outras coisas, outras questões, mas quando ela se recusa a falar com o pai, é porque não é disso que se trata, né? Então, eu entendi e achei, assim, vontade de reler muitas vezes, assim, porque eu achei de uma construção muito fina, muito fina. É isso que eu queria dizer, contribuir aqui no debate para vocês, com as minhas impressões. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Uma perspectiva diferente também que você traz. Bom, Caio, por favor. Ei, bom dia a todo mundo. Eu acho que a questão racial e sexual e política já foram bem discutidas aqui. Eu queria fazer um outro comentário, já que é de cunho pessoal e eu acho que é socioeconômico. Eu li esse livro há uns 10 anos e reli por conta do encontro. E à medida que fui relendo, eu fui comentando com o Sizue, né? Assim, lendo e comentando com ela ali ao vivo, né? Porque eu e o Sizue somos casados, só para poder justificar porque eu fui conversando com ela assim. E eu falei, rapaz, eu não me lembrava como esse cara o David, né? Como ele era. Eu achei muito nhenhenhen no início, muito mimimi. Esse cara tem uma vida tranquila, ele fica num autoquestionamento o tempo todo, superdimensionando os problemas que ele enfrenta, ao mesmo tempo que ele fica objetificando as mulheres, porra, na verdade, quem tem problema são as mulheres que lidam com você, cara, não é você não, você que é o problema ambulante, entendeu? E aí o livro fala uma coisa interessante, quando ele sai da zona urbana e vai para a zona rural, a perspectiva do que é problema muda. Você vê que é probleminha. Ele tinha probleminhas, cara, de burguesezinhos, né? Muito pequenininhos, cara, que, porra, quando ele vai lá para a fazenda e vai ver o que é pesado, o que a filha dele enfrenta, né? O que os vizinhos enfrentam, o que a Bev lá da clínica de ajuda aos animais enfrenta, o que é trabalho pesado, né? Eu fiquei pensando, porra, agora esse cara ou deixa de ser mimimi, ou ele volta para a cidade correndo, né? Então tem essa questão também socioeconômica, né? Porque ele estava numa posição muito confortável na universidade. E eu acho que ele tendia a superdimensionar os problemas que ele tinha, né? Na verdade, os problemas que ele causava e não percebia. Ele era um causador de problemas para si mesmo, para os que estavam em volta dele. Então, isso também me chamou a atenção. Quer dizer, a primeira parte do romance, quando ele está na Cidade do Cabo, me incomoda muito. Eu falei, nossa senhora, esse cara é um lamentador, lamentador, e a vida dele não é melhor porque ele não faz a vida dele ser melhor, afinal de contas, né? Ele prefere que a vida dele seja daquela forma, né? É isso. E um comentáriozinho aqui, mais leve. No próximo encontro, eu fiquei um pouco constrangido com o Rômulo, tá? Porque se eu soubesse, eu teria vindo com traje de gala, porque ele está com traje de gala.
Eu teria vindo com a minha camisa também do Tá Iron com a Maiden. camisa de alguma coisa aí, Rômulo, deve ser. Eu teria vindo com a minha também. Se eu soubesse que a exigência é um traje tão especial, eu não teria vindo com a camisa branca, não. É isso. Obrigado, gente. Rômulo, por favor. Ou vocês querem comentar alguma coisa, Cláudia? Não? Pode seguir para os comentários do pessoal? Como é que tá? Sim. Tá, beleza. Rômulo. Estou pensando aqui em algumas coisas. Tem um breve comentário e uma pergunta. Fiquei pensando, eu vi um pouco também dos comentários no grupo, e depois eu até abandonei, não quero ver mais, não. Eu vou ficar só com o texto, para poder não ficar tão influenciado. Assim. Mas uma coisa que achei muito interessante é a questão da sustentação que ele faz, o personagem David, na comissão. E essa comissão pede uma admissão de culpa. E eu entendo que a sustentação que ele faz ali de não ceder a isso, talvez se aproxime de que a Cláudia, acho que falou agora. Não você, outra Cláudia. Que falou antes do Caio, né? Não gravei o nome, perdoa. Cláudia Murta. Uhum. Murta, não é isso. Parece que a admissão de culpa diminuiria o desgaste do processo, ou melhor, o desgaste da culpabilização diminui o processo de responsabilização. Se ele admitisse que ele era culpado, aceitasse um certo jogo de ser aconselhado e fazer um certo ajuste moral nas suas condutas, a tensão que todo caso abre, de certa forma, seria esvaziada. Talvez a gente não chegasse o romance acabasse, né? Não teria mais o que dizer. Ele volta para essa vida dele e de alguma maneira, apazigua uma tensão que é muito mais poderosa do que ele. Então, eu achei interessante essa sustentação. Ele vai até o final com isso, né? O que querem de mim não é uma resposta, é uma confissão. E aí, o que fazem ali uma comissão, ela não tem um jogo duplo, também tenso, entre comissão e tribunal, porque, por um lado, a comissão não é um tribunal, ela não tem poder de julgamento, nem de acusação, mas ela pode simplesmente abrir um espaço para a pessoa se retratar ou reconhecer de livre e espontânea vontade, e assim apaziguar as coisas e não levar para esse segundo plano, né? E ele não aceita isso, ele não aceita ser colocado nesse lugar de aceitação, simples aceitação de uma condição. E ele leva adiante a punição. Acho isso importante também de marcar. Eu também. Ele não cede ao arrependimento, né? Ou a desculpas sinceras, né? Tem uma das professoras da comissão que está querendo a sinceridade na desculpa. E ele prova, pelo menos ele tenta argumentar, que é impossível encontrar sinceridade. Ela é sempre uma inferência que o outro faz, né? Você pode admitir que o outro está sendo sincero ou não. E não há nada nas palavras que possam garantir isso, do ponto de vista das palavras, né? E do ponto de vista da literatura, a literatura é feita de palavras. Então, de alguma forma, tem um jogo também com a verdade dita na literatura. Ou uma busca de... E aí eu chego num último ponto desse comentário, que é quanto a empatias. Eu acho que a empatia, esse termo está na moda, eu recuso bastante esse termo, pela impossibilidade dele mesmo se efetivar, ou da definição mais corrente se efetivar. O Freud diz isso no Mal-Estar, né? Da impossibilidade da empatia. Ele diz que ele nunca poderá saber se colocar no lugar dos judeus do pogrom, também nunca poderá se colocar no lugar dos negros nas galés.
Se não me engano, está numa nota no Mal-Estar. E hoje, assim, como professor de psicologia, essa palavra ela virou alguma coisa muito usada, né, no campo da psicologia, na sala de aula. E eu faço uma resistência a esse termo da empatia, e acho que muitas pessoas podem ter se incomodado, não ser empatizado, será que existe essa palavra? Com os personagens, por isso, né, não conseguiu se colocar no lugar dele. Não, mas não tem que se colocar no lugar dele. Não há a menor condição de se colocar no lugar de nenhum deles, na minha perspectiva, tá? A literatura, inclusive, não precisa disso. Ela não precisa que você se coloque no lugar do personagem, né, para a literatura ser forte o suficiente e deslocar a gente, como leitor, dos nossos lugares. Aí, por fim, eu queria só fazer uma pergunta, porque eu li o texto em português, não tive acesso ao texto em inglês. Se alguém teve, se há uma diferenciação no texto entre desgraça e desonra, porque em português, me parece, se não há diferença no original, há uma escolha do tradutor, né? Ou da tradutora. Também estou... Não, o tradutor, né? Inclusive, é super elogiada essa escolha por desonra, né? Então, a desonra, enquanto termo, só aparece na página 166, se não me engano. Mas a desgraça aparece quando ele nomeia o que acontece com ele após a problemática toda lá na universidade, ele chama de desgraça. Que ele caiu em desgraça. Quando ele chega lá também na fazenda e conta para a filha o que aconteceu, ele diz: eu caí em desgraça. Mas quando ele diz... Cadê? Sobre os cachorros, quando ele está refletindo ali sobre os cachorros na 166, ele termina, que é a seção 17, o capítulo 17, ele fala assim, ele preserva a honra dos cadáveres porque nenhum outro idiota se dispõe a fazer isso. Eu acho interessante essa noção de preservar os cadáveres, não? É uma atividade que ele se coloca ali, porque mais ninguém faz, e de alguma maneira ele guarda a honra daqueles cadáveres de cachorro que nem sabem o que é honra nem desonra, nem se perguntam por isso. Eu queria, não sei se alguém teve esse acesso, se é apenas uma escolha do tradutor e no texto original é uma palavra só, porque em inglês você pode ter as duas traduções, né, da mesma palavra. Eu vi que bom, a edição que eu li, que é da Companhia das Letras, né, de 2000, é do José Rubens Siqueira, a tradução. E aí, sim, tem alguns comentários críticos elogiando essa escolha pela desonra, porque é como se disgrace não é um sinônimo somente de desgraça, né? Ela implica aí, é mais complexo do que o nosso desgraça somente em português. Então, que sim, foi uma boa escolha, né? O desonra. Mas achei muito legal o que você e a Cláudia tocaram, né, nessa questão da moral e nessa tensão que você falou, né? Se não há tensão também, pois não há romance, né? Não há literatura. Então, essa tensão ela é colocada realmente nessa questão da moral, né? Como ver o outro, não se colocando no lugar dele, como você disse, né? Mas não julgando a partir das nossas regras, do nosso mundo, né? Da nossa a ideia de que o mundo é todo como é o nosso mundo, né? Dessa coisa muito autoritária mesmo, né? E como ouvir o outro. E eu acho que o brilhante, e que a Cláudia falou, né? Gostei muito, é porque ele faz isso, essa captura que ele faz, né? Todo mundo disse, eu peguei o livro, comecei a ler e li rápido, assim. É um poder narrativo, mas com estruturas simples, né? Apesar dele mostrar toda a erudição dele, né, com essa relação com os poetas ingleses, né, do século XIX, o Wordsworth, então essa coisa que também está muito presente nos românticos ingleses de percepção, né, de abrir-se à percepção sensorial, também coisas que estão aí implícitas,
mas que é feito de uma forma muito simples, né? E por isso captura a gente assim. Só isso. Já. E eu queria aproveitar o gancho do Rômulo, que ele trouxe a questão do arrependimento. Aí tem a passagem do diálogo, né, lá no momento do inquérito, que eu achei um diálogo ótimo. Deixa eu ver como é que é o nome do outro professor que está participando. Swartz. O Swartz fala assim... Você não acha, de Swartz, que a natureza da vida acadêmica exige certos sacrifícios? Que para o bem de todos devemos nos furtar a certos prazeres? Aí ele responde: o que você tem em mente é a proibição da intimidade entre gerações? Aí o outro professor diz: não necessariamente, mas como professores ocupamos posições de poder. Talvez proibir a mistura de relações de poder com relações sexuais, que eu sinto que era o que estava acontecendo neste caso. Esse é um ponto, assim, que me... né? E aí a coisa avança. E tem um outro ponto de arrependimento, que é quando o David encontra o pai da Melanie. Visita a família, encontra o pai. E aí ele diz assim, o pai responde: tenho para mim que todo mundo, na página 194, tenho para mim que todo mundo se arrepende quando é descoberto, porque ele se diz arrependido. E aí, no início aí da 195, é aí que a gente se arrepende, mas a questão não é se arrepender, a questão é que lição se aprende, a questão é o que se pode fazer agora que nos arrependemos. Também achei, assim, maravilhoso. Angélica. Olá, bom dia, gente. Que discussão maravilhosa, que delícia. Olha só, eu queria fazer uns comentários sobre o comentário do Rômulo e da Márcia. Eu fiquei muito tocada assim, com esse julgamento, né? Que não era um julgamento, o tempo todo estavam dizendo isso, né? Mas essa necessidade que essa banca, né, julgadora tinha de tirar do Lurie, né, do David, a verdade, né, um arrependimento, alguma coisa que ele não teria condição de dar, porque esse arrependimento não tinha se dado nele, né? A questão da verdade aí, da verdade do desejo dele, se coloca de uma forma imperiosa para ele, né? Ele diz: eu era um escravo de Eros. Eu achei essa fala linda, né? Assim, ele estava ali às voltas com esse desejo que só podia se fazer nesse outro, né? Nesse ato. Essa passagem foi muito muito interessante para mim, assim, ela me tocou profundamente, porque toda a questão da responsabilidade, quando a gente fala sobre a psicanálise aplicada no meio penal, né, e a responsabilidade do sujeito, a gente está aí às voltas com esse posicionamento, né, que precisa haver para que alguma coisa se retifique ali. Então, isso é muito próprio de discussões dessa psicanálise aplicada. Em relação ao título do livro, eu também, Rômulo, fiquei intrigada, né? Eu, depois que terminei o livro, e assim, eu sempre leio o livro na última semana, para estar com ele fresco, eu saí atrás da quantas vezes estavam falando de honra e desonra, né? E porque a questão da desgraça, para mim, ela era muito mais evidente. Como é que esse homem, né, e a Lucy foram desgraçando suas próprias vidas, né? E foram desgraçando, e tem uma facilidade de ver a direção ao desgraçamento, né? Não tinha nada velado a eles, né? Onde eles iam chegar. E aí eu acho que eu entendo a Márcia irritada com a Lucy nesse sentido, né, Márcia? Porque ela sabe, né, aonde ela vai chegar com aquilo, e ela não para, ela não faz ali
nada que possa mudar o seu, entre aspas, destino, né? E aí, na página 133, tem essa fala da desgraça, né? O David que está falando em relação à filha, diz que prefere esconder a cara, e ele sabe por quê, porque está em desgraça, porque sente vergonha. Foi isso que os visitantes conseguiram, né? E aí o livro o Coates vai mostrando, né, essa mulher desmilinguindo, né? Essa mulher perdendo vida, essa mulher perdendo desejo, essa mulher emagrecendo, né, engordando de corpo, mas emagrecendo em relação à sua própria vida. E é interessante porque assim, a Márcia me fez pensar que talvez ela pudesse, enquanto sujeito, né, ter uma outra posição, exatamente porque ela veio da cidade, né, e na cidade a questão do desejo, da subjetividade, né, da escolha é colocado de uma outra maneira, que né, nisso que a Cláudia vai chamando dessa psicanálise mais coletiva, mais comunitária, né? Parece que o não ter o que fazer ali, a não ser responder como todos, responder como o outro. E a Lucy vai fazendo isso, mas não sem efeito, porque ela vai se devastando, né? Então, isso vai mostrando também que ela não é de lá, que ela não é do campo. E eu acho que essa devastação é algo que talvez uma boa psicanálise poderia recolher. Para terminar, eu queria ler uma passagem em que o David está falando sobre o Byron e falando sobre o anjo, Lúcifer, Dom Juan. Ele vai passando por umas figuras interessantes, está na página 41, e aí ele vai ler uma fala do Lúcifer, que é assim: por outrem, podia às vezes renunciar ao próprio bem, mas não por piedade, nem por obrigação, mas por uma estranha maldade de intenção, que com secreto orgulho o impulsionava a fazer o que pouco ou nenhum ousava. E esse mesmo espírito talvez o anime na hora da tentação a ceder ao crime. Eu acho que ali, né, a figura do Lúcifer, né, desvenda, na verdade, desvela aquilo que está em cada uma daquelas figuras, né? O próprio David, a própria Lucy, né? O Petrus, o sobrinho, o filho do Petrus, né? Todas as figuras estão marcadas aí por essa maldade de intenção. É isso. Caio, por favor. Deixa eu dar uma lidinha primeiro nos comentários que a Magda colocou aqui. Ele aponta a hipocrisia do meio universitário que só quer manter a estabilidade em todos os sentidos. A Denise escreve: acho interessante como o livro só cumpre sua função quando chega ao leitor, na leitura singular de cada pessoa, que pode extrair dele muitas possibilidades diferentes. Gostei muito de ambas as análises, de Cláudia sob viés da literatura, da potência literária, e de Flávia sob viés da psicanálise, colocando uma espécie de lupa sobre o personagem David Lurie. E a Luana coloca: no original, ele usa disgrace para se referir a 3 ocasiões. A própria desgraça, inclusive na cena com o pai de Melanie, muito interessante, em que ele pergunta-lhe se já não está pagando com a própria desgraça. Quando ele fala sobre a honra e a desgraça dos cachorros, e quando ele fala do estupro de Lucy, também se refere como a desgraça de Lucy. Achei boa a conexão entre os 3. Também achei. Vai lá, Caio, por favor. É rápido aqui. Essa questão do inquérito lá na universidade é muito interessante. O livro é de 99, mas você já percebe um certo espírito do tempo ali nos meios sociais universitários. Já se vão 23 anos.
E é inevitável você pensar no cenário político que você encontra mundo afora. Essa hipocrisia cínica é muito interessante. Não importa a consciência do sujeito, não importa o arrependimento sincero, o que importa é o protocolo. Você tem que seguir o protocolo, meu amigo. Você percebe que todo mundo na universidade estava pouco preocupado com a moça, ou com... A única pessoa honesta ali foi ele, foi o David. A única pessoa honesta foi ele. Todo mundo queria um protocolo aí. Você segue o protocolo, meu amigo, e está tudo certo. Você faz a expiação pública, você pronuncia o seu arrependimento em rede de TV para um político, ou para uma cadeia de empresas, ou relações públicas, vai lá e fala em nome do sujeito, que ele está sinceramente arrependido, que não sabe o que aconteceu, e ele está imune. Ele está imune, entendeu? Esse protocolo é muito, desculpe a palavra, é muito nojento. Eu acho muito nojento isso, sabe? Você cumpre aqui a norma e está tudo certo. Você pode continuar achando que você acha, você pode até continuar fazendo, desde que você não seja pego. Se for pego, você tem que cumprir o protocolo. E o segundo comentário só é o seguinte, desgraça e desonra, para mim, não cumprem muito bem o papel semântico, não. Eu acho que miséria fala melhor. É a miséria moral, é a miséria sexual, é a miséria intelectual, é a miséria social, é a miséria política. Todo mundo ali é muito miserável do ponto de vista comportamental, né? Eu acho que cair em miséria falaria mais do que cair em desgraça, porque é uma miséria, é uma mesquinharia ali total, é uma onda de miséria que vai levando todo mundo, entendeu? Todo mundo chafurdando na própria miséria, eu acho, na própria pequenez, né? Eu acho um pouco isso, né? Eu acho que a menos miserável ali talvez seja a dona da clínica, né? Que se abraça lá aos animais até o último momento, aplica a injeção, né? Enfim, mas eu sei que não caberia miséria nessa tradução, né? Mas eu acho que miséria seria um título melhor para o livro, né? É isso. Cláudia, você quer falar, por favor? Não só no que diz respeito a essa questão da universidade, ali realmente é um protocolo, mas é um processo administrativo. Então, o que a comissão ela está lá, não é julgamento, não é nada disso. Ela está lá para avaliar e fazer as indicações. Quem toma a decisão final é o reitor, como eles disseram lá. E o que a comissão queria, assim, estava disposta, porque ela tem as disposições dela, estava disposta, era a punição mínima, e a mínima punição é retratação pública. É a mínima punição. Então, ela queria retratação pública. Ele falou, isso eu não vou fazer. Então, ele teve o direito à punição máxima, que seria a exoneração. Uma coisa assim... Por isso que eu falei, não vejo subjetividade nenhuma nisso. É o que tem que ser, né? É a linha, né? Outros não foram pegos, porque acho que a filha dele falou isso. Outros não foram pegos, mas não foram denunciados. Teve a denúncia, então tinha que... Se a denúncia foi feita, tinha que seguir com o processo. Só isso. A gente está no finalzinho, temos mais 9 minutos. Flávia, Cláudia, queria, né, dar a palavra a vocês, para vocês fazerem uma falinha final aí para a gente encerrar. Flávia, por favor. Teve alguém que colocou no chat agora, que falou dessa questão assim, singular, né? Assim, como é que o romance e o livro ele desperta assim, isso, né? E acabou, acho que se manifestando também na discussão, como que cada um foi tocado, né? Como que cada um dirige ali o seu olhar para esse romance, né? E eu acho que é disso, né? O quanto que esse livro, né? Com reações tão diversas de gostar, de ficar, né? Mas ao mesmo tempo, né? Dessa captura que ele produz, né? Dessa beleza, assim, em termos de escrita também, né? De colocar ali o leitor e poder, assim, despertar e sem essa questão, assim, né? Em nenhum momento há uma resolução, assim, moral, né? Assim, então, resolveu aqui, ele... né? E o livro termina, né, nos deixando, assim, em aberto mesmo, né? Com as nossas questões tocadas. Então, achei bacana, né? Essa singularidade, porque já não se trata mais
qual análise deve ser feita, né, do livro, né? Mas é a análise de cada um para esse livro, assim. E a minha, enfim, estou eu às voltas, né, com a masculinidade, também muito também tocada, né, com a realidade brasileira, né, dessa perspectiva, né, enquanto um país colonizado. Então, para mim, nesse momento, só dava para falar por aí, né? Cláudia? Achei muito boas ambas, né, intervenções da Cláudia, né, e do Caio e do Rômulo também, né, que é um pouco falando sobre prismas diferentes, mas tocando nessa questão da miséria, né, também da apatia, do desejo, né, como a Cláudia falou, como ele expõe isso, né, e vai nos levar aí às nossas o que nos toca subjetivamente, né, cada uma dessas questões, mas como essa apatia do desejo leva à eliminação do sujeito e ao Lúcifer, né, e ao mal, assim, também, assim, tem, ao mesmo tempo em que ele, a partir dessa ficção, né, ele faz a gente se abrir à escuta desses outros tão distintos, né, propondo aí que não julguemos a partir das nossas morais, né, das nossas verdades, essa relativização da verdade, né, colocar a verdade em relatividade, né, assim, então assim, a partir dessa relativização da verdade, também ele expõe aí ao que leva, né, essa miséria e essa apatia do desejo e pois esse mundo, né, que faz esse professor, porque eu acho que o Caio também falou, mas ele tinha uma vidinha muito tranquila, né, tão tranquila que era essa apatia do desejo, né, que levou ele não, alguém que estava aí mergulhado nessa poesia dos românticos alemães, né, querendo discutir isso com seus alunos, né, que estudou para isso e que se vê aí nesse cenário apático da universidade com seus protocolos, né, das aulas que ele nunca leu e era apaixonado e nunca pôde trocar com os alunos isso. E esse desejo dele também da ópera, né, de que só tem uma parte que ele fala só a arte salva, né? Isso também é bem bonito, assim, porque eu acho que diz muito do livro se dizendo a si mesmo, né? Essa arte literária, essa arte da ficção, pois não que não nos vai salvar, ele não prega uma salvação ou um padrão moral, um exemplo moral, mas ele faz a gente pensar muito, né, e nos coloca em outros lugares, né, também, assim, essas provocações como eu já não lembro quem disse isso, né, que ficou muito incomodada, foi a Márcia, né, esse incômodo também, né, que faz a gente sair do nosso lugar, não para se colocar no lugar do outro, mas para ouvir esse outro, né, para ouvir esses outros. Eu agradeço muito a participação de vocês. Queria convidar aí a Flávia e a Cláudia a acompanhar o resultado agora da nossa votação, que a gente indica 2 livros, eu faço a curadoria, faço a indicação e o grupo vota. Então, a gente vai agora apresentar qual livro que a gente vai ler para o dia 19, gente, de novembro, tá? Foi com 70% os coadjuvantes. Esse daqui é da Companhia das Letras, mas eu continuo recomendando também, se vocês tiverem chance, o Parque das Irmãs Magníficas, que é da Tusquet. Então, obrigada, Catarina. Gente, lembrando que o próximo encontro de novembro não vai ser no último sábado do mês, porque é o sábado da Flip, o próximo, último. Então, nós faremos o encontro, excepcionalmente, aí em novembro e dezembro, no penúltimo sábado do mês. Então, dia 19 de novembro, a gente está aqui. Bom que o livrinho é curtinho, gente. Ó, vocês vão rapidinho dar conta. Tá bom? Muito obrigada.
Fico muito feliz com mais um momento, um encontro. Obrigada novamente, Flávia e Cláudia. Um beijo para todo obrigada. mundo. Obrigada. Bom dia, bom sábado. Bom fim de Obrigada. semana. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, Obrigada. obrigada. Tchau. Bom dia. Bom sábado para todos.